Então, agora que nós já conhecemos um pouco mais da ferramenta do Brasil Firewall e já vimos alguns conceitos importantes ali, vamos dar início à instalação e configuração básica aí da máquina virtual com o Brasil Firewall. O primeiro passo é efetuar o download aqui da mídia de instalação através do site oficial. Nós temos aqui o link Download Brasil Firewall 3.x. Então basta que nós cliquemos aqui e aqui estarão disponíveis as versões, mais atualizadas e de acordo com a arquitetura do processador que vocês estiverem utilizando aqui também. Só para deixar claro aqui, ó, x86-64 para processadores 64 bits, para processadores 32 bits e 586 com PAE ou sem o PAE, beleza? Então basta selecionar aqui de acordo com o seu processador e efetuar o download da mídia. Ok, agora com a mídia já baixada na máquina aí, nós vamos criar a nossa máquina virtual aqui através do VirtualBox. Vamos clicar aqui em novo, nós vamos chamar de Brasil Firewall, o tipo vai ser Linux e a versão vai ser Linux 2.6/3x, 32 bits, de acordo com o kernel do Linux lá que a versão do Brasil Firewall foi baseada. Então, tudo certinho aqui, vamos clicar em continuar. O tamanho da memória sugerido aqui é 256 MB. Lembrando que o Brasil Firewall é uma distribuição muito leve, 256 MB vai atender perfeitamente, mas se você for implementando outros serviços e surgir a necessidade de aumentar essa quantidade de memória, a gente pode facilmente desligar a máquina lá, vir aqui e colocar um pouco mais de memória RAM. E se já tiver memória RAM disponível, já cria aqui com um pouco mais de memória, ok? Então nós vamos deixar o padrão aqui, vamos pedir para continuar. E a criação do HD agora. Obviamente a gente vai escolher criar um disco rígido, nós ainda não temos um disco para o Brasil Firewall. Então criar, padrão do VirtualBox sempre VDI, continuar, dinamicamente alocado, para que o disco vá ocupando espaço no disco físico à medida que a gente for utilizando lá dentro da máquina virtual. Continuar. Aqui o nome do disco virtual, eu sugiro que deixe o mesmo nome da máquina para ficar fácil de identificar a quem pertence esse HD virtual. E o tamanho sugerido aqui é um tamanho padrão de 8 GB. Também é mais que o suficiente para o Brasil Firewall nas suas funções básicas. Vale lembrar aqui que a necessidade de aumentar esse espaço vai de acordo com a sua necessidade e as suas funções ou serviços que serão implementados no seu firewall. Por exemplo, se você optar por implementar um proxy com cache de arquivos, aí sim justificaria a gente aumentar essa quantidade aqui de espaço em disco. O cache seria para um arquivo ou para vários arquivos que os usuários fizessem download, e aí a gente deixaria esses arquivos salvos no servidor para que os próximos usuários buscassem o arquivo do servidor e não da internet novamente, ok? Então no nosso caso aqui, como são funções básicas, por enquanto nós vamos deixar o padrão de 8 GB e vamos pedir para criar. Então, beleza, aqui a nossa máquina já está criada, mas antes de ligá-la, nós precisamos fazer alguns ajustes baseados no nosso cenário aqui de rede interna. Só recordando mais uma vez, o nosso firewall vai ter uma placa, uma interface de comunicação com a rede interna, que vai ser a ETH0, então é a primeira placa da máquina virtual, e ele precisa também de uma interface de comunicação com a internet, que vai ser a ETH1, e como nós iremos obter a internet da máquina hospedeira, nós vamos configurar essa segunda placa na máquina virtual como NAT, para que o Brasil Firewall possa obter esse IP lá via DHCP e consiga navegar na internet normalmente, ok? Então nós vamos clicar aqui na máquina com o botão direito, configurações,
Na opção rede, a primeira placa, TH0, vai trabalhar como rede interna. A segunda placa, nós vamos habilitar essa placa e ela vai trabalhar como NAT. Ok. E agora sim nós podemos ligar a nossa máquina. Vamos clicar aqui em iniciar. E a primeira coisa que ela vai pedir é para selecionar o disco de boot, que nada mais é que o arquivo que foi baixado lá com a imagem de instalação do Brasil Firewall. Então nós vamos clicar aqui e procurar onde foi salvo aí a imagem que foi baixada do site. No caso a minha está na área de trabalho aqui, vou pedir para abrir. E aí basta clicar em iniciar, e ele já vai botar pelo CD de instalação. É aqui um menu de inicialização, menu de boot do Brasil Firewall, um boot aqui para processadores únicos ou múltiplos e duas ferramentas de teste de memória. No caso nós queremos botar aqui mesmo, então a primeira opção. Então, olha, uma característica do Brasil Firewall que é uma máquina muito leve, inicia muito rápido, e aí já está funcionando o nosso Brasil Firewall, né? Uma característica também que não foi falada ainda é que a mídia de instalação, além de uma mídia de instalação, né, segue o padrão das distribuições Linux, é também uma mídia live da solução Brasil Firewall. Aqui nós já temos um servidor de firewall funcionando, porém com o IP padrão, 192.168.0.1 para a rede interna. E só para conceito aqui, ele já tem um IP padrão também de ETH1 de internet, que é o 92.168.1.50. E ele espera que você tenha um roteador aqui, um link de internet com IP 92.168.1.1. Então, se você tivesse roteador aqui, esse link com IP 92.168.1.1 conectado na interface ETH1 dele, nesse momento aqui, o Brasil Firewall já vai estar pronto para atuar como um servidor de firewall. Ele já vai conseguir compartilhar a internet para as máquinas da rede local, porém com IP 192.168.0.1. Então o que você precisa é colocar as máquinas na rede, com essa mesma faixa de IP, ou fazer uso do serviço de DHCP, que já vem implementado por padrão no Brasil Firewall, que foi um tópico do nosso checklist aqui. Assim que nós iniciarmos a configuração inicial, nós precisaremos também desativar o servidor DHCP em função dele já vir ativado por padrão. E no nosso cenário, nós não vamos utilizar o DHCP no Brasil Firewall, nós vamos utilizar o DHCP que já existe no servidor Windows. Beleza? Então, nós vamos logar. Essa mensagem aí, é uma mensagem de kernel da versão mais atual, um erro que não necessariamente apresenta um problema para a gente, tá? Pode dar só um Ctrl C aí. E nós vamos logar normalmente usuário padrão root, senha root, enter. Ok. Nós já estamos logados, mas na distribuição live. A gente precisa realizar a instalação. Para instalar efetivamente o Brasil Firewall, nós vamos utilizar o comando install enter. Aí, ó, bem-vindo à instalação do Brasil Firewall. Continuar. No nosso caso, só temos um HD de 8 GB, então só pode ser ele. Ok. E ele fala que esse disco vai ser particionado e obviamente vai colocar um sistema lá de acordo com o padrão Linux, vai ser nomeado, identificado como /dev/sda. Continuar. E um alerta aqui que vai apagar todos os dados do disco, o conceito básico de formatação. Como o disco é novo, não tem nada lá, está tudo bem também, continuar. A instalação também é um processo bem rápido, bem leve. Olha só, a instalação já terminou.
ele pede, ó, por favor, remova o disco de instalação e pressione OK para reiniciar a máquina. Então, agora a gente vai aqui no menu dispositivos, dispositivos de CD, e desmarca aqui o Brasil Firewall ISO que foi utilizado. E assim podemos pressionar Enter aqui para que a máquina reinicie. Então, beleza, nossa máquina já está instalada. Novamente a mensagem aqui. Essa mensagem, a tendência é que ela desapareça, ela pare de ser exibida na verdade, a partir do momento que a gente realizar as configurações básicas ali. Caso ela não pare, a gente pode pedir para que o sistema não jogue essas mensagens também no terminal aqui para a gente, ok? Vamos dar um Ctrl C aqui só para tirar essa tela de mensagem e vamos logar novamente. Root, root. Beleza. Vou voltar aqui no nosso checklist, ó. Primeiro passo, alterar o endereço IP de LAN, alterar o tipo e o IP da WAN, desativar o servidor DHCP e alterar a senha do usuário root. É só lembrando que, mais uma vez, pasta de configuração padrão /etc /Brasil FW. Então vamos acessar aqui a pasta cd/etc/Brasil FW, Enter, limpa a tela aí, Ctrl L ou comando clear, e vamos listar aqui o conteúdo com o comando ls. Então, só para vocês terem uma noção rápida aqui da estrutura de configuração do Brasil Firewall, nós temos os principais arquivos de configuração dos serviços e do Brasil Firewall como um todo, que é esse brasilfw.cfg, e o que a gente está vendo em azul aí são as pastas de determinados serviços ou, por exemplo, as pastas de configuração da rede, Eles dividiram aqui muito bem no conceito de rede física, A gente tem a parte física, que são os hardwares, as placas, as interfaces de rede, e a parte lógica, que é a definição dos endereços IPs dessas placas de rede. Subentende-se que as placas de rede já estão funcionando, já foram reconhecidas, Mas nós podemos conferir aqui, ó, uma placa que foi reconhecida, ela vai estar presente aqui no ifconfig. Então, se eu fizer o comando ifconfig eth0, eu vejo que a eth0 já está configurado, ó, já tem o endereço de hardware e tem o endereço IP padrão 192.168.0.1, é a nossa interface de rede interna. E ifconfig eth1 é a nossa interface de conexão com a internet, também já foi reconhecida, já tem o endereço físico, o MAC address da placa, e o endereço IP padrão 192.168.1.50, que nós precisamos alterar para pegar a IP automaticamente. Beleza. Então vamos limpar a tela aqui novamente e vamos acessar o diretório Logical. Dentro do diretório Logical aqui, ó, nós temos as duas interfaces, os arquivos de configuração referente a cada interface específica aí. A internet é TH1 e a local é TH0. Então vamos seguir o checklist ali, ó, alterar o IP de LAN. Vamos editar o arquivo, comando edit, espaço local, enter. E aí o único parâmetro que nós precisamos alterar aqui é o endereço IP, ó, link IP. De acordo com o nosso planejamento, vai ser o IP 92.168.100.2 na ETH0. Então vamos voltar aqui, o 92.168.100.2. Vamos salvar com Ctrl S e vamos sair da edição com Ctrl Q. Beleza, e podemos limpar a tela novamente. E agora vamos editar o arquivo de configuração da internet. Edit internet. Enter. Ok, o da internet a gente precisa alterar o tipo. Aqui está como estático, eu preciso que seja DHCP.
E obviamente, se é por DHCP, esse IP vai ser obtido automaticamente. Então eu não posso especificar o endereço IP aqui. Eu poderia apagar essas linhas aqui de IP, Netmask e Gateway, mas eu posso deixá-las aqui sem um conteúdo, para que caso seja necessário a gente voltar a utilizar um tipo estático, nós já temos aqui um arquivo pré-pronto com os parâmetros que a gente precisa preencher para definir um IP estático. Então vamos só limpar os endereços aqui, ó, e deixar os parâmetros aqui já de fácil acesso. Então, beleza, alteramos para DHCP, tiramos ali os endereços que estavam fixados, Ctrl S para salvar, Ctrl Q para sair. Tá? Continuando com o nosso checklist, desativar o servidor DHCP. Então, para desativar o servidor DHCP, nós vamos precisar acessar as configurações do Brasil Firewall. Então vamos voltar um diretório aqui, ó, cd espaço ponto ls, e o arquivo que a gente falou anteriormente, brasilfw.cfg. Então edit brasilfw.cfg, enter. E aqui são todas as configurações básicas em relação ao servidor como um todo. Então aqui nós temos, só por curiosidade, a porta que vai ser utilizada para administração web, que é 8181, a porta de acesso remoto SSH padrão 22, aqui o parâmetro para falar se esse servidor vai ser um servidor DNS, né, por padrão o Brasil Firewall já é um servidor DNS e um servidor de DHCP. Então para que a gente consiga navegar, a gente vai deixar ele como DNS Server. O hostname aqui, de acordo com o nosso planejamento aqui, ó, a gente vai chamar de SRV Linux. Então vamos alterar esse parâmetro hostname, SRV Linux. E o principal aqui é desativar o servidor DHCP, ó, DHCP Server no. Está desabilitado. Então vamos salvar, Ctrl S, e sair, Ctrl Q. Tá? Um detalhe sobre o Brasil Firewall, essa parte de configuração, né, o tempo todo nós efetuamos algumas alterações e salvamos essas alterações no arquivo, ou nos arquivos que foram alterados. Porém, elas não foram efetivamente gravadas ainda nas configurações do Brasil Firewall. O que acontece é que se nós reiniciarmos o computador ou desligarmos, ligarmos novamente, essas configurações vão ser perdidas, ele vai voltar para o padrão básico dele. Tá? Toda configuração que você alterar via linha de comando ou via interface gráfica também, ela precisa ser salva de forma efetiva. Para fazer isso via linha de comando, sempre que você terminar de configurar algo, a gente tem que fazer uso do comando backup, enter, e aí sim ele vai estar reescrevendo os arquivos de configurações básicas. Ok? Também é um processo bem rápido, mas se você esquecer de fazer e reiniciar a máquina, vai perder tudo que foi feito. Beleza. Só para finalizar nosso checklist aqui, alterar senha do root. Para não deixar uma senha padrão, né, deixando assim a máquina vulnerável a um possível acesso indevido. Então, para alterar a senha do root, a gente vai utilizar o comando passwd espaço root, enter. Nova senha do root, vamos definir aqui uma senha, só para exemplo, root 123, enter, root 123, enter. Aí a senha foi modificada. Agora sim, nós podemos reiniciar o servidor para que todas as configurações entrem em funcionamento. Para reiniciar, comando padrão do Linux, reboot, enter. Então, aí o nosso servidor já reiniciou. Aqui na tela principal a gente já pode ver que o IP de rede interna, o IP DTH0 já mudou, ó, já está falando ali para acessar via web, utilize o 92.168.100.2, tá? Vamos logar,
root 123. Aí a mensagem de erro atrapalhou um pouco ali, ó. Vamos logar de novo, root 123. Aí, beleza. E vamos conferir o IP da ETH1. Enter. Olha só, agora eu já tenho o IP ali 10.0.3.15, que é o IP padrão de NAT do VirtualBox. Nesse momento aqui, subentende que eu já tenho comunicação com a internet e que os nossos clientes já começariam a ter esse acesso à internet também. O que é recomendado que a gente faça, antes de ir para uma máquina cliente? Teste a comunicação com a internet aqui no servidor, porque talvez você ache que o problema está lá no cliente, na configuração da rede ou do compartilhamento de internet, mas o problema está aqui no servidor. O servidor nem conseguiu navegar na internet, nem conseguiu comunicação com a rede externa, e aí você acha que o problema é na sua rede inteira. Então vamos executar aqui um ping 8888, um IP externo, aí o tempo de resposta está comunicando. Vamos parar com Ctrl C, e agora vamos ver se está navegando também via nome de domínio, Vamos testar a resolução DNS, ping www.google.com.br, enter. E aí também navegou perfeitamente. Beleza. Agora sim, nós já podemos ir para uma determinada estação, testar a comunicação com o nosso servidor e com a internet e ver a parte de administração via web do nosso servidor para posteriormente implementar novos serviços, ok? Só lembrando, por questão de segurança, toda vez que você abandonar o servidor, se ausentar do seu posto de trabalho ali, da frente do servidor, sempre bloqueie, sempre saia do seu usuário que está logado através do comando exit. Então, exit, enter, e aí o servidor está pronto, as máquinas já conseguirão comunicar com esse servidor e já conseguirão navegar na internet.